dia, bem-vindo ao Papo Iluminado. Eu sou a Ju Varela e hoje a gente tá aqui com a Vânia Temporini pra gente conversar um pouquinho sobre o Tzolk'in, a lei do tempo e muitas coisas muito, muito legais. Então, pra gente começar esse papo, bem-vinda, Vânia. Muito obrigada pela sua presença, por você ter vindo e topado aí esse projeto que acabou de começar. Mas tô muito feliz, principalmente que eu te falei que eu gosto muito desse tema. Então, é um tema que me gera muita curiosidade, mas ainda entendo muito pouco. Então, obrigada por vir e trazer aí um pouco de esclarecimento pra gente. E é isso, bem-vinda. Gratidão pelo convite, fico feliz de poder contribuir e colaborar aí com um pouco desse conhecimento para as pessoas que não têm a menor noção que isso existe. É muito lindo e muito transformador mesmo. Desde que eu entrei em contato com isso, mudou muitas perspectivas em mim, então realmente é um tema que eu gosto muito. Então, pra gente entrar nesse clima, como todo programa, a gente começa com uma pequena meditação, umas pequenas respirações conscientes pra gente entrar nesse ambiente introspectivo, espiritual, mas também de muita conversa e muito conhecimento. Então, vamos colocar a coluna ereta, né? Sentar um pouquinho de peito aberto, se conectar um pouquinho com o momento presente. E trazer essa energia que a gente está ouvindo, que a gente está sentindo, observando o nosso corpo e trazendo a atenção para a nossa respiração, para o ar que a gente inspira, para o ar que a gente expira. Principalmente para os pensamentos que estão passando pela nossa cabeça. Quais são as emoções? Quais são os músculos que estão tensos? Que a gente possa se permitir relaxar, soltar os músculos, permitir com que os pensamentos cheguem e se vão. Observando os ruídos internos, os ruídos externos, até a gente chegar no centro do nosso coração e se conectar com ele para que a gente possa se abrir para escutar, sem o julgamento, se permitindo receber novas informações. E estando no momento presente, o momento que é o momento de presentes, de conexão. E agora nessa energia gostosa e presente, vamos começar o nosso papo, contar um pouquinho mais sobre isso, né? Assim, é tão complexo que às vezes a gente pensar em uma pergunta específica fica muito pequeno, né? Para o tamanho do tema que é o Tzolk'in. Inclusive tem vários nomes, né? Tzolk'in, Lei do Tempo, Sincronário. Acho que é legal vocês entenderem isso, né? Então são vários ciclos. Então fica mais fácil entender como ciclos, né? Os maias contavam esses ciclos. Então, isso a gente perdeu, essa capacidade de contar os nossos ciclos. Por isso que no começo as pessoas falam assim, nossa, mas parece tanta coisa. Não, são engrenagens. Então, a gente tem a ordem cíclica, que são as 13 luas de 28 dias. Nós temos o Tzolk'in, que é a contagem do tempo da quarta dimensão. Então, o sincronário, na verdade, o que eles chamam de calendário, né, lunar, eu não gosto de dar o nome calendário, porque as pessoas confundem isso com calendário maia. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa cortar, porque o nome calendário vem de calêndula, de livro de pagamento de impostos. E o nosso cérebro já entende isso. Então, a gente chama de ordem cíclica e ordem sincrônica. Então, já fica mais fácil por aí. Tá, então, ordem cíclica, 13 luas de 28 dias exatas. Ordem sincrônica, que é o Tzolk'in, que é um contador sagrado de 260 Qins, que é um frequenciador
da quarta dimensão. Então tem um tempo cíclico rodando na terceira, que é orgânico, e tem o tempo quadridimensional, que é o Tzolk'in. Ah, entendi. Porque antes eu não entendia muito essa diferença, eu confundia muito, mas agora eu entendi que são duas engrenagens mesmo. Entendi. Tem outras engrenagens, mas essas são as duas engrenagens principais, porque a gente também tem a semana, né, que é chamado de epital. Então, a semana também ela roda de um formato diferente do que a gente entende a nossa semana. Então, tudo isso são códigos. Por isso que no começo as pessoas às vezes falam, por exemplo, hoje é Celi 23, da lua harmônica do pavão. Ah, essa já é a contagem que é a da quarta dimensão. Então, não, eu tô trazendo aqui, ó, eu vou ler a sentença desse dia que a gente tá aqui agora. Tá. Né? Então, as pessoas... E isso vai se repetir só daqui 52 anos, uma sentença igual essa. Caraca. Porque nós temos um ciclo que é um ciclo siriano também, por isso que nós temos um anel. Então, o que a gente chama de ano, né, o que a gente chama de ano no calendário gregoriano, nós chamamos de anel. Então, nós estamos no anel solar, nós estamos no anel da lua autoexistente, vermelha. Então, é a mesma coisa, pra gente não é 2023, de 2022... De julho de 2022 a julho de 2023, nós estamos num anel. Então, isso é uma contagem siriana. Então, nós estamos no novo ciclo de Sirius 35º anel. Porque essa contagem começou em 1987, na convergência harmônica. Então, a gente já está no novo tempo. Então, tem um tempo antigo rodando, que é o que a maioria das pessoas seguem, chamado 2022, 2023. Então, essa é uma contagem antiga. A nova contagem, nós estamos no 35º ano. 30, é recente, super recente. Então, nós estamos com 35 anos de uma nova contagem do tempo. E isso é muito, muito interessante, porque eu gosto do sincronário, porque ele traz muitas sincronicidades e muitas respostas. E eu veio uma pessoa aqui ser entrevistada, acho que há uma semana, sei lá, essa semana veio, e ele tava falando que o próximo ano que entra vai ser o ano lunar, né? Então é interessante. No candomblé, a referência dele era o Exu, acho, do candomblé, que era a representação lunar. E eu vi na astrologia que falava também sobre o ciclo lunar que a gente vai vivenciar ano que vem, assim, né? Então eu acho interessante que, ainda que tenha uma desconexão forte, né, do tempo e espaço natural, sincrônico, ainda existem sincronicidades que conectam, né, esses dois mundos, ou não? Na verdade, o tempo natural, ele busca a gente em de todas as formas, né? Então, os povos antigos contavam o tempo de uma forma um pouco mais natural. Quando é colocado esse tempo artificial, que ele é um programa, eu sempre quando eu vou nas entrevistas, eu gosto de deixar isso bem claro. O calendário que nós seguimos é um programa artificial. Sim. E aí, o que acontece se a gente estiver seguindo um programa artificial? A mente fica artificial. A mente está artificial. Então, por isso que a gente não conecta as informações. Então, a ordem cíclica, que nem eu falei para você, nós estamos no 35º anel da lua autoexistente. Depois eu posso explicar melhor isso, né? Então, tem um nome. Tem porque é lua autoexistente. Então, próximo anel, a gente vai ser mago harmônico. Então, tem uma ordem que segue de selos, de quins, porque tudo isso está coordenado não só no nosso planeta, está coordenado galaticamente. Então, essa contagem que eu estou falando é uma contagem da nossa galáxia. Tá. Então, a gente não está aqui isolado do planeta Terra, né, num programa artificial. Então, a gente está coordenado com todos os outros planetas, com todos os outros seres galácticos que estão na nossa galáxia. Sim. Isso é uma contagem, não é uma contagem só nossa aqui. Não é um negócio que é inventado pelo homem, é uma contagem harmônica galáctica. Sim. Por isso que não é calendário maia, e sim é uma transmissão mental GM108X Maia Galáctica. E o que está acontecendo, e essa contagem que está acontecendo aqui
ela acontece simultaneamente em mais 7 galáxias. Oh, meu Deus do céu. Aí pira. Aí Pro vai ego longe. pira. E a mente não entende, não Claro que não é acompanha. para a mente entender. A mente do ego que está no tempo artificial, quando você traz uma contagem que já está além daquilo que ela consegue captar. Por isso que o sincronar as pessoas falam assim, é muito difícil, né? E tentam reduzir a informação. Então não dá para reduzir. Nós precisamos compreender isso com a nossa alma, porque é uma contagem para a nossa alma. Tanto que a nave é nave-alma que a gente está fazendo. Então essa é uma contagem de 4ª dimensão que a gente até então conhece uma mente de terceira, se sentindo de terceira, não sabendo que a mente é 4D. Então, a mente também é 4D. A mente é 4D. A gente que não acessa essa 4ª dimensão. A gente é que não acessa a 4ª dimensão. Interessante. E aí o Tzolk'in, ele é a contagem 4D. Não dá para você colocar o Tzolk'in na 3D. Dentro do 3D, né? Não pode, não tem. Se você tentar, você já tem a ordem cíclica, que é as 13 luas de 28 dias, para você poder seguir as 13 luas de 28 dias. Por exemplo, nós estamos aqui nesse encontro nosso aqui na lua harmônica. Nós estamos na 5ª lua. Né? Enquanto a maior parte das pessoas está chamando de dezembro, nós estamos na 5ª lua. É uma outra... É tipo assim, tá totalmente fora de esquadro chamar dezembro, por exemplo. É muito interessante. Quando eu li sobre isso, né, que eu entendi sobre essa questão do calendário, foi meio essa explosão mental de você falar, caramba, realmente não faz sentido. E principalmente nós que somos mulheres, que estamos conectadas muito com esse foco menstrual, ciclo lunar, né, o ciclo menstrual de 28 dias, o quanto que isso gera de desarmonia no próprio autoconhecimento, né? Com certeza. Então é uma vida prática que você perde o contato. Eu moro hoje em Caraíva, que é um lugar extremamente natureza, assim, não tem estrada, não tem asfalto, não tem nada. Então, você assente esse fluxo natural da vida, né? Que eu acho que é o que a gente tá buscando e a transformação que a gente tá fazendo é pra esse lugar, né? De sentir. E você fala, caramba, como a gente é desconectado. Sim. Né? Como a gente é desconectado do nosso fluxo, do nosso sentir, das coisas que a natureza te propõe e te entrega num fluxo perfeito e a gente tá truncando as coisas, né? Dificultando por esses programas mesmo, né? É importante deixar isso claro, porque às vezes as pessoas falam assim, por onde eu começo? Eu falo, começa do começo. O começo é deixando de seguir o calendário gregoriano, que é um programa artificial, não é só um calendário. Enquanto as pessoas não entenderem que não é simplesmente um calendário, mas ele é Mas imagina, se você tem ciclos internos, se a sua mente é 4D e você tem um calendário artificial regulando e não deixando você acessar a sua mente 4D, como é que está teu organismo? Não era para a gente estar envelhecendo da forma que a gente envelhece, não era para a gente não ter a qualidade de aprendizado que a gente tem, né? A nossa mente, para a gente ter uma ideia, né? Para as pessoas terem uma ideia, a gente está acima das máquinas do que é o celular. Por exemplo, o celular para nós, o celular que a gente acha incrível hoje, ele seria um modo analógico da nossa mente. Uau. Imagina, né, o quanto a gente está deixando a nossa capacidade de reconstrução do nosso próprio corpo. Então, por exemplo, nós temos processos de autocura naturalmente, que quanto mais a gente usa um programa artificial, menos esse processo natural, então a gente vai adoecendo, a gente vai envelhecendo. Então, nós estamos falando em adoecimento e em envelhecimento, que é muito mais grave. Só que ninguém se deu conta ainda que o grande problema não tá em que a gente está procurando fora, está exatamente na contagem do tempo. Totalmente. E esse negócio, né? Você corta, o seu corpo restitui toda a pele sozinho, né? Então, por que as outras coisas a gente não permite que o nosso corpo faça esse processo? Por conta dessa contagem artificial, que existem muitos interesses, né, políticos e econômicos por trás. E o que eu acho mais desafiador desse período, assim, principalmente acho que quem já acessou esse lugar de tempo, é que é o que você falou, você não transmite, né? Você não consegue, por mais que a gente esteja aqui explicando, as pessoas em casa, muitas delas não vão entender ainda, né? Porque ela precisa experienciar na pele, sentir, né, de fato aquilo.
E eu acho que essas ferramentas te ajudam a trazer essa experiência, né? Eu falaria que ele vai além, né, de uma ferramenta. Eu falo assim, né, a gente tem um painel de uma nave para pilotar todos os dias. Então, se você sabe as coordenadas do dia, eu sempre dou esse exemplo. Imagina que você pegou um avião, né? O avião é seu avião. Para você chegar até um lugar que você quer, você precisa colocar as coordenadas para você chegar, né? Vai precisar anotar ali para que aquela aeronave chegue. É a mesma coisa a nossa mente. A nossa mente, ela precisa dessas coordenadas para ela poder a gente ser teleguiado. Então, a sincronicidade é uma forma de teleguiança. Nós somos teleguiados. Então, quando as coisas começam a parecer que, nossa, pensei em você e você apareceu, tudo isso é o normal, é o natural. Então, por exemplo, eu deveria pensar em você, eu quero falar com você, eu penso em você e você recebe minha ligação. Sem nem precisar de um celular. É muito mais tecnológico do que um celular. Isso é tecnologia. Isso é que isso preconiza. Né? A gente voltar para essa natureza. Se você olhar os animais, eles já se comunicam assim. Total. Então, se eles, né, se a gente olha para toda a natureza se comunicando assim, por que só nós não estamos nos comunicando assim? O que fez com que a gente não se comunicasse assim? Então, quando a gente tem até, né, nós estamos num período agora, nessa onda encantada que nós estamos, que teve o chamado roubo do tempo. Qual que foi a onda de agora? Essa que nós estamos agora, que é a onda do guerreiro, né? A gente tem um selo, né? Tem uma transição que eu até posso depois mostrar para vocês também, que a gente chama de roubo do tempo. Então, sim, existiu na história coisas que isso foi tirado da história. Então, isso aqui é aquele pedaço da história que é tirada. Óbvio que, porque se a gente acessa esse tipo de informação, você não está mais escravo do tempo artificial, porque o tempo artificial ele tem um lema, né, que foi implantado, e muitos de nós falamos isso e acreditamos nisso, porque quando você fica falando isso torna uma verdade, que tempo é dinheiro. Então, muitos de nós, consciente e inconsciente, vendemos o nosso tempo por dinheiro. E aí a gente tem um lema, né? Que eu sempre digo também. Não tenho tempo, não dá tempo, tá muito corrido. Isso virou um mantra. Né? Então, esses feriados que existem, tudo isso foi inventado. Não é essa época. Porque, por exemplo, nós não estamos nem no meio do ano agora. Imagina agora, para você que tem um ciclo natural, a sua alma sabe que nós estamos no meio de um ciclo e o seu ego de todo jeito querendo encerrar um ciclo. Imagina que problema que dá. A tua alma sabendo que não terminou, você tendo que correr para terminar coisas, porque se você termina agora, no meio do ciclo, e é exatamente a hora que acontece o maior boicote. Então, esse calendário... que interessante. Sim, claro. Quando você pega, né, na ordem cíclica, aqui, né, na ordem cíclica, acho que não sei se dá para mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Fica mais fácil de entender. A ordem cíclica aqui, a gente tem as 13 luas. A gente está aqui nessa lua aqui agora. Esse é o calendário das luas, não das ondas, né? Então, mas se você for ver, ele é uma onda já. É uma onda dentro da onda, né? Então, na verdade, essa onda, na verdade, as 13 luas já é uma grande onda. E acredito que seja uma grande espiral, no fim das Exatamente, contas, né? Exatamente. Então, se você for olhar, a cada ano, está se espiralando mais alto ainda. Então, nós estamos aqui na 5ª lua. Né? E aí você vê, olha quantas luas faltam ainda para terminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 8 luas para terminar o ano. Imagina você encerrar o ciclo bem aqui. E aqui é onde a gente está colocando, vamos pensar assim, gasolina para ligar o carro. Imagina agora todo mundo desligando aqui.
Gente, olha, tô toda arrepiada, né? Porque. Então você vê que o calendário artificial, o que ele faz? Na hora que todo mundo vai realmente poder colocar toda a energia para poder ser quem é, eles cortam o ciclo. Aí você falar que isso não é grave para a natureza humana, que aqui, porque aqui a gente chama de reunir o recurso. Essa lua é o contato com o eu superior. E muito doido você falar isso, porque eu tava sentindo essa semana exatamente isso. Eu tava falando assim, gente, eu tô numa sensação de potência, quase com a semente germinando, assim, e eu tô sentindo, tipo, não é pra acabar o ano, eu preciso resolver coisas, né? Eu acho que tá nessa energia, por favor, assim. então continue resolvendo. É. Aqui, normalmente, onde a gente coloca, inclusive, os projetos nossos, a todo vapor, porque aqui praticamente é o nosso eu superior já pedindo passagem para poder. Eu tô toda arrepiada, porque eu tô com essa sensação 100%. E semana passada eu tava menstruada, lua nova, e eu tava tipo, preciso fazer, e meu corpo tava tipo, você não vai fazer nada. Então eu falei, eu vivi muito na pele essa semana mesmo, de tipo, a mente te exigindo fazer algo e o corpo dizendo não. Então, o quanto isso é nocivo, porque piora 1000 vezes você não obedecer o fluxo, agora imagina, né? você quebrar esse ciclo, porque assim, né? A lua magnética é a primeira lua, é a lua que a gente atrai tudo que a gente precisa. Isso aqui começou dia 26 de julho. Tá. Então você tem 28 dias. Tudo que você precisa para você viver um ano inteiro é atraído no nosso mês chamado julho e agosto. Né? Então você vê. Só que as pessoas estão querendo trazer uma coisa agora, para agora. Então o que foi captado aqui é para a gente jogar tudo para poder realmente, até quem nos conta, ela pegar tudo que a gente atraiu aqui e tomar da gente de volta aqui. Tudo é tomado de volta aqui. Caraca, meu. Que Aí loucura. aqui você atraiu tudo na lua magnética, a lua lunar, e aqui é o tempo de quarta dimensão. Então aqui a nossa alma é que está trazendo tudo para o campo. Aqui é 4D, aqui é 1D, aqui 2D, aqui 3D, aqui 4D de novo. 1D, 2D, 3D, são as dimensões. Então, cada lua dessa está abastecendo um setor da vida. Ah, e esse que cai em dezembro, qual que é o setor? 4D. É para nossa mente quadridimensional poder alavancar. Nossa alma devia estar alavancando agora. Gente, no e é dezembro. o mês mais desalavancador do Claro ano. que é. Broxante, na verdade. Caraca. Agora você imagina isso, porque isso é energético mesmo. É um ano que tudo para. E mesmo que você quer continuar, não vai, né? Muito doido. Não vai até a hora. Você entende. Até a hora que você entende. Porque quem é dono do seu tempo é dono da sua mente. A hora que você for dono do seu tempo, ninguém mais manda na tua mente. Aqui é um reempoderamento mesmo, biológico, inclusive. Uau, é muito Porque forte. aqui tem uma coisa totalmente broxante. Porque aí se você tem aqui, né, a quarta dimensão, essa lua de 28 dias é a primeira dimensão. Então aqui é onde a gente, vamos supor que aqui a gente tenha atraído, não importa o que seja, pensando na tua alma. Onde tua alma quer estar? Porque a alma está sempre um passo à frente do ego. Nessa lua que é de 28 dias, quando você começa a prestar atenção, aqui você experiencia a polaridade. É a única lua que a polaridade está muito exacerbada. Por quê? Você vai precisar equalizar aquilo que você atraiu. Então você tem que equalizar. Então você tem 28 dias para fazer isso. Porque imagina se você não alinhar os excessos ou as faltas que você atraiu aqui. Como é que vão ficar os outros? Como é que vai ficar esse outro período? Quase como uma construção mesmo. É uma construção. Uhum. Não é? Porque se você for pegar, é um degrau que você está subindo todo dia. Aqui, que é a lua elétrica, o propósito que você está colocando no campo, aqui você está colocando a serviço do planeta, inclusive. Uhum. Porque qualquer propósito que você atraia, não se trata de você. Uhum. Se trata de você usar seus dons e teus talentos para você servir o próximo. Total. E só uma dúvida, esse é o anel solar, né? Então, a gente tá falando das luas, né, em cada um desse.
por ser esse ano, né? Uhum. Ano que vem, por exemplo, a partir de julho, você falou que é o mago. Aí cada um vai estar regido pelo Isso. mago harmônico. Então, na verdade, vai ter os símbolozinhos que estão aqui. Quem calibra isso é o Tzolk'in. Tá vendo que dentro tem os símbolos? Ó. Isso aqui é o Tzolk'in. Depois eu já te mostro porque ele tá aqui. Então, mas é importante entender a estrutura da onda. Porque é assim que a gente segue. Então, isso aqui foi o nosso final de julho e agosto. Isso aqui foi o nosso final de agosto, setembro. Agora, que nem outubro do gregoriano. Isso aqui seria... Todos nós deveríamos ter falado assim para a Terra. Olha, o meu melhor é esse aqui. Então, você pode me mostrar aí onde que eu vou colocar o meu serviço? Então, imagina o fluxo que isso vai dar. Então, assim, quando as pessoas estão conectadas com isso, a gente já começa a aparecer trabalhos, começa a aparecer coisas, você vai perceber que, naturalmente, o teu melhor, você vai chegar onde você precisa para as pessoas. Só que se você tá outubro, né, que é um 8, e tá com cara de que é 10, né, porque outubro, que é um 8, sua mente contando 10. Olha só a esquizofrenia, já começa daí, né? E aí você lotado de feriado, lotado dessas coisas, aí coloca o mês das crianças para tirar a gente da jogada. Então, quer dizer, ocupam a gente com um monte de coisa para que a gente não faça o que a gente tem que fazer. Aí, quando a gente vem aqui, a forma desse serviço, que é na lua autoexistente, que foi agora praticamente o nosso novembro gregoriano. Então, seria praticamente quando... Vamos supor que você já pensou em algo. Aqui você está estruturando esse algo. Agora que você tem tudo estruturado, aqui você vai colocar tudo isso para funcionar. E as pessoas estão parando. Ai, que meu curso vai lançar agora em dezembro. Eu senti muito isso mesmo, assim. Tudo que você Tá falou entendendo? fez muito sentido. Então, quando que pega no tranco? Não pega no tranco. Eles cortam aqui, né? E aí você acha que está começando aqui. E não está começando aqui. Aqui nós já estamos na 6ª lua, que é o nosso, entre aspas, nosso janeiro. Então, aí a confusão orgânica, porque isso aqui é orgânico. Então, a gente perdeu o nosso ciclo mais precioso, que é dar ritmo. Aqui a gente perdeu o ritmo. Então, aí a gente tem um quadro de uma população ansiosa, e como ela não consegue pegar no tranco, ela se sente a pior, vai para os dramas, porque parece que nunca nada dá certo. Enfim, isso é a maioria. Sim. Nós não estamos falando numa minoria. Nós estamos falando numa grande população que não entende o que está acontecendo na vida dela, e ela não faz ideia que o calendário está fazendo isso com ela. Total. Porque parece uma coisa tão inofensiva, porque ele está rodeado de feriados, de finais de semana. E que alivia toda a dor que ela tá sentindo, Claro, né? Nesse não fluxo. Né? Então tem um interesse muito forte para que tudo isso não chegue nas pessoas. Então isso não é difícil de entender. Depois pegar os códigos, essa é uma questão só depois de dedicação e prática. Mas a informação, essa qualidade dessa informação precisa chegar para as pessoas. Precisa mesmo. Porque isso aqui, né, é uma organização do tempo, do nosso tempo. Como é que nós não podemos construir uma nova sociedade se a maior parte das pessoas estão se matando? Porque nem percebe o quanto isso está afetando a saúde física, mental, emocional e espiritual. 100%. Então, a nossa alma é roubada em dezembro. Eu poderia dizer isso. E é muito forte mesmo. A nossa alma é roubada em dezembro. E aí te entregam em janeiro só o cacareco. Como é que você pode colocar gasolina no teu carro para andar aqui, se o motor é ligado aqui, aqui, aqui e aqui? Só nas extremidades da onda encantada. Você não tem força. As pessoas não têm força para... E janeiro seria que momento? Aqui nesse? Aqui aqui a lua rítmica. É onde a gente organiza... tudo isso aqui já está na organização para poder igualar, né? A gente poder equalizar as coisas. Então aqui deveria ter um super balanço de tudo. Balanço de equilíbrio mesmo. Mas agora olha como as pessoas estão assim, desequilibradas nessa época aqui.
É cheio de imposto. Isso, né? isso. Aí o que que eles fazem? Aonde você precisa, onde você já deveria estar equilibrado para poder seguir viagem, porque imagina, aqui você já está com tudo pronto. Aqui você está já colocando praticamente equilibrado. Aqui vai lá e desfalca, onde vem todos os impostos para pagar, vem todas as coisas para você desequilibrar mais ainda. Então, um mês de janeiro, que era para a gente estar extremamente equilibrado, é onde mais tem desequilíbrio. Principalmente no campo dos recursos, né? E aí vem o nosso aqui, nós estamos falando do nosso Brasil, né? Que aí vem o quê? Carnaval. Isso. E aqui é o tom ressonante. Que é? Praticamente a nossa coluna, onde a gente não deveria nem vacilar. Pensa numa lua que a gente deveria estar, sabe assim, firme que nem, flexível que nem um bambu, mas firme. Não podendo vacilar. Tipo em alerta, observação. Alerta, em assim. observação. Porque praticamente ela é que é estrutura. Pensa num triângulo. Ela praticamente é a ponta do triângulo. Onde você vai estruturar ali os próximos passos. É, porque na verdade ela onde você pensa numa ponte. Ela é a ponte. É de onde você vai desse lugar todo que você preparou, equilibrou. É, porque se você for ver, ela tá ligando essas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tá segurando, ela é uma ponte. Ah, tá. Na minha onda encantada, ela tá aqui, a lua. Você nasceu nessa lua, é isso que tá falando? É. Na lua ressonante. Não. A minha onda encantada, esse lugar aqui. Onde tá teu selo? É, tem a lua aqui. Você é lua ressonante. É isso? Você sabe Não, qual é o teu selo? Minha onda é a última, que é o da noite. Da noite. Meu selo é o serpente elétrica. Ah, você é serpente aqui. É. 785. Isso. E aí, a lua minha tá aqui também. Ah, tá. Né? Isso, Não é isso? Isso. Na tua tá. onda encantada, a lua tá aí. É. A lua tá aí. O selo da lua. Agora eu entendi. Entendeu? Eu não tava sabendo. Sim, não, eu entendi agora. Não, mas eu captei já. Então, o tom ressonante, ele é que equilibra praticamente qualquer projeto. Agora, imagina, se você tem algo, você largar ele e simplesmente sair, por exemplo, para ir curtir, o que você faz com os seus trabalhos, com os seus projetos? Você perde o fluxo, né? Você perde o fluxo. E agora que você falou tudo isso, me veio muito forte o quanto que entrar nesse sincronário é você entrar num fluxo da vida, o fluxo natural, né? De você pensar acontecer, né? Eu moro na Bahia, no meio do mato que eu falei, as coisas lá são muito assim, é muito doido. Você pensa, acontece e tal. E o quanto que todos esses feriados e todas essas questões que a gente acha, né, que é pra relaxar, eles quebram esse fluxo, Claro né? que quebram. Por isso que a gente fica meio desesperado também, né? Se você... É assim, isso aqui tudo é assim, a gente traz a informação e as pessoas vão para observação depois. Porque isso aqui você começa a entender que não acabou, não parou. Você pode estar com as outras pessoas? Claro que pode, mas você não precisa brigar com essas pessoas, né? Porque a gente convive, por exemplo, eu convivo com a minha família que não segue. E ok. E tudo bem. Só que eu não tô na vibe deles. Só que você é só olhar o estresse que eles estão, o cansaço que eles estão e como eu tô agora. Que nem você me perguntou no começo, né? Falei, vou lançar um trabalho agora. Ah, mas janeiro? Tá, então vai aí. Continua no seu aí. Então, assim, né? É uma questão de você observar o que você quer pra tua vida. Né? Se você quer continuar remando contra você mesmo, porque o calendário artificial te coloca você contra você mesmo. Total. Não te coloca contra o mundo, coloca você contra você mesmo. Você contra o seu próprio contrafluxo, né? Sim. Então, e aí, quando você chega na lua galáctica, que é essa daqui, então é lua magnética, lunar, elétrica, autoexistente, harmônica, rítmica, ressonante e a galáctica. São nomes, elas vão ter sempre esse nome. E tem por que são esses nomes. Cada uma delas tem uma ação, tem um poder e tem uma essência. Cada uma delas tem o nome de um animal totem. Então, todos os povos e todas as nações do planeta têm conhecimento de todos os povos, todas as nações aqui. Então, fica fácil das pessoas compreenderem por outros tipos de... Por exemplo, a gente está na lua harmônica do pavão. Então, o animal totem é o pavão. Então, se você também quiser estudar medicina,
a parte xamânica do pavão, você também pode entender. Como aqui a do veado, a da coruja, a do veado, a do morcego. Enfim, você pode pegar, né? Aqui a lua galáctica da integridade. Então, aqui praticamente, vamos pensar que tudo que você fez já está pronto para você poder colocar no mundo. Para muitas pessoas. Aqui deveria, porque aqui é o tom da integridade, assim, se você vive aquilo que você acredita. Então aqui você precisa ser autoridade daquilo que você faz. E isso aqui é que mês, mais ou menos, que eu perdi já? Aqui, se a gente fosse ver no gregoriano, aqui seria mais ou menos janeiro, porque tá tudo quebrado, né? Não dá certinho o mês, porque, né? Sim. Janeiro seria fevereiro, aqui seria março. Março, que é onde deveria estar chegando. O tom da integridade. Então, integridade tem a ver com você honrar, inclusive, as tuas partes que não estão de acordo. Ser o nutricionista que come bem para poder falar e ajudar as pessoas, ser, sei lá, professor de educação física, né? Como eu falei que eu também sou da área da saúde, aquele que pratica antes de falar. Então, a integridade tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com você aceitar os seus erros. A gente não está aqui para poder ser perfeito, mas poder passar para o outro a sua verdade, aquilo que você experiencia como verdade, para você, inclusive, inspirar outras pessoas. Então, aqui é aquele momento de você colocar mesmo tudo isso para que isso ganhe força, porque depois na próxima lua, que é a lua solar, é a lua da intenção. Porque se você não vive o que você acredita, qual que é a tua intenção? Ali é o coração da onda encantada. Enquanto aqui é a alma, aqui é o espírito da onda encantada, aqui é o eu superior da onda encantada, aqui é o coração da onda. Você só consegue atingir o propósito que está aqui se aqui a intenção estiver clara. Não tem nada que eu peça para mim. Eu me beneficio daquilo que eu tenho dom e talento, porque eu entrego isso para o mundo. Total, né? Então, quando você trabalha com o sincronário, né? Como você adota ele como a sua forma mesmo de se organizar no tempo e na vida, você vai olhar, porque assim, isso que eu estou fazendo é bom para mim? Isso ajuda o próximo? Sim. Isso transforma o planeta? Sim. Então, sim. Então, você percebe que até as perguntas que estão em cada lua, em cada lua tem uma pergunta. Essa pergunta, ela fica ali na tua mente também trabalhando para você. Que nessa lua que nós estamos, qual é a melhor forma de eu me potencializar? Que nem isso que eu estou fazendo aqui com você. Se eu tenho clareza, na próxima lua, quando chegar nessa data, isso vai estar potencializado mais ainda. Vamos supor que a gente fale agora para 1000 pessoas. Se no meu coração está claro, quando chegar na próxima lua harmônica, eu não vou falar para 1000, eu vou falar para 5.000. Vai potencializando. Sim. Se for verdade o que eu estou falando, no outro ano, que não é, já passou no outro, não é 5.000, são 50.000. Porque eu estou colocando, está potencializando, estou pondo energia. Então, tudo vai potencializando. É muito legal. A gente terminou já, não, né? Não, aí aqui depois a gente vai para a lua planetária. Aqui é onde a gente manifesta. Então, imagina que você tem algo que você precisa colocar agora de verdade no mundo. É na lua planetária. Aqui, ó, essa lua. Aqui você já deve estar com o que você faz no coletivo, pronto para o coletivo. Então, aqui seria assim, eu já estou manifestando. Então, todos os meus sonhos, aqui, eu falo que assim, no sincronário, 100 sonhos sonhados são 100 sonhos realizados. Uau, isso é bom, né? Quando você tem clareza. E uma coisa que eu ouvi uma vez uma pessoa falando, né, sobre esse tema, é o quanto que as pessoas demoram para acessar. Porque, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que fazem o mapa galáctico, por exemplo, e dizem, estão tão desconectadas, né, da essência que não se identificam ainda, né? Então, é quase como se você precisasse
liberar muitas carcaças antes de adentrar a sua essência. Um processo de autoconhecimento mesmo, para você acessar a sua essência e começar a executar, né, o seu serviço na Terra. Mas você acha que você praticando, né, entrando nessa linha do tempo, entendendo, você começa também a fazer esse processo de autoconhecimento para acessar a sua essência? Na verdade, esse trabalho, ele é total de autorreflexão. Isso a gente até... É uma das informações importantes para a gente trazer, né? Eu sei que todo mundo quer saber um pouco mais sobre o seu Kim, saber um pouco mais sobre, me fala um pouquinho. Não é recomendado isso. Por quê? Porque porque essa resposta só está dentro de você. Você é uma frequência. Como é que uma outra pessoa pode ler a sua frequência? Então, o mapa galáctico você não aconselha, por exemplo? Eu deixaria as pessoas pensarem sobre isso. Porque é interessante também ver, né, como, por exemplo, o meu marido é gêmeo, e os dois são magos magnéticos, mas são personalidades muito diferentes, né, como que tem, porque na astrologia sempre perguntam isso, assim, qual que você acha que é uma explicação, são frequências bases similar e a expressão dela é diferente? Como que a gente pode ver isso? Então, existe uma grande confusão, né? Porque as pessoas estão muito acostumadas com o mapa astrológico, né? E o mapa galáctico, vou dar um exemplo para você. Se vocês quiserem abrir, né? Não sei se dá para abrir aqui na live aqui? Na live. Você consegue pôr um site pra gente, Paulo, por favor? Chamado 13lunas.net. 13 lunas, 13 numeral, né? 13 lunas, 13. Tá. E aí ali eu consigo explicar, porque para você entender, porque por exemplo, que nem eu falo para as pessoas, a coordenada de hoje que nós estamos, ela só vai repetir daqui 52 anos. Como que o mapa pode ler os seus 52 anos? De uma vez só. O que eu faria com a tua informação? Eu não tenho acesso. É muito reduzido, né? Palavras. Não tem como. Como é que eu vou fazer um mapa da tua alma? Mas quando você estuda, você consegue acessar informações profundas sobre si próprio. Porque é o download de todo dia. Eu decodifico isso. Isso tem um bloco de informação, de coordenada. É informativo isso. Então, ela vai descendo. Então, não tem como alguém ler para você algo que é uma gota dentro de um oceano. E uma gota que vai caindo na sua consciência diária, né? Então, como é que você pode pegar uma gota e reduzir toda a informação para uma gota? É interessante, porque depois que eu fiz, né, muitas coisas fizeram sentido, mas essa sensação mesmo de que... Eu vou pedir para ele abrir, né? Ele abrir ali a palavra, tem sincronotron. Ele pode clicar ali em cima no sincronotron. Aqui, né? Isso, sincronotron. Perfeito. Isso. Pode clicar nesse cubo, no cubo. Aqui? Isso. Foi? Foi? Acho que foi. Sobe um pouquinho, deixa eu ver se foi. Clica no de baixo, no cubo de baixo. Esse aqui? Vê se ele vai aparecer. Aí. Só por calcular. Isso tem todo dia. Né? Pode pôr lá no calcular direto. Tá. Não precisamos digitar nada. Você pode também, as pessoas podem colocar a sua data de nascimento ali e vai sair todos os seus cálculos. Pode colocar calcular. Aí a faixa verde, pode ir olhando as coordenadas que estão aí, ó. Olha só, essa é o dia de hoje. Dá uma olhada na quantidade de coordenada que tem. Então tem lá, ó. Hoje é Celi, né? Que a gente tá ali, ó. Celi, nós estamos no chakra. Tá vendo? A primeira faixa. Ali em cima já percebe que é só número. Né? Então a nossa mente, ela tem todo lá. Tá vendo? Novo ciclo de Sirius 1, tá tudo lá em cima, as coordenadas. Aí nós estamos hoje em Celi. Isso é um plasma. Depois eu posso falar também um pouquinho do plasma. Tá. Aí nós temos ali o Kim do dia de hoje, noite galáctica, pode ir indo. O oráculo do dia de hoje. Aí tem lá o psicrono do dia, que tá lá, pode parar um pouquinho aí. Tem lá a semente lunar. Então, olha só. Hoje, a Terra está liberando a memória, está liberando as informações pela semente lunar.
para que chegue lá no Kim do dia de hoje uma informação. Uau. Só que tem alguém mandando para esse selo uma outra informação, que no caso ali é o mago que está ali embaixo. Gente, é muito... Aí o dragão que está ali embaixo está informando o mago. Pode ir descendo. Aí a outra semente magnética está informando o dragão que está informando... Você entende como é que você pode ler o mapa se você não tem conhecimento para você poder pegar todas essas coordenadas? Meu Deus, é realmente Pode ir subindo muito mais, pode ir subindo. Nossa, é tudo isso, essa barra inteira? Essa barra inteira. Todos esses selos estão hoje informando, porque o sinal, quando ele sai da fonte, o sinal sai da fonte. Uhum. Para ele chegar até nós aqui, ele passa por Arcturus, ele passa pelas Pleiades, ele passa por... Se eu estou falando que isso aqui é galáctico, então está passando por outras... Galáxia. Sim, ele está passando, esse sinal está passando vindo de Sírios, passando para Arcturus, Arcturus mandando para as Pleiades, para mandar, para chegar, para a Terra captar no banco de dados dela, mandar para o selo do dia, para mandar para o teu selo. Como é que você pode fazer um mapa disso? Essa é a minha pergunta. Não tem como, né? É muito complexo. Então... Eu preciso entender isso para que eu possa passar a informação correta. Porque eu posso reduzir a informação, inclusive. E eu acho que é esse lugar da mente 3D de querer trazer, né, para uma resposta pronta. Então, eu quis mostrar, pode subir, só do dia de hoje, vai. Pode ir subindo. Pode ir indo, para você ver a quantidade de selos que tem hoje de informação. Pode subir. E aí são os pontos que estão ativados no nosso cérebro hoje, porque o nosso cérebro é galáctico. Então, todas aquelas informações é feito um cálculo. Então, no nosso cérebro está sendo ativado esses pontos hoje. Caramba. Agora, se você não praticar isso, como é que você vai decodificar isso? Porque tudo isso que eu estou falando para você, esses pontos do seu cérebro estão sendo ativados hoje. Pode ir? Esse é o nosso cérebro. Oh, Jesus amado. Pode descer. Pode ir indo, todas as informações estão aí. É o site mais completo que tem. Uau, nunca tinha visto esse site, eu vou dar uma fuçada Pode hoje. Ir indo. Pode ir descendo mais um pouquinho. Aí eu vou mostrar para você, né? Que vai aparecer. Pode ir descendo. Aí todos aqueles números estão explicados aí, né? Aí hoje também tem as notas musicais. Gente. Do dia de hoje. Então, isso também frequencia teu cérebro também. Então, esses são as coordenadas, é o site mais completo para as pessoas poderem acessar. Então, é uma aventura galáctica isso. Agora, imagina, teu cérebro tem todas aquelas informações. Como é que você acha que alguém pode ler aquilo para você? Porque isso tem que ser ativado em você. Não lido, mas sim ativado. E cada um vai ativar do seu jeito, com as suas referências internas. Então, internas. essa é a ativação de hoje. Só de hoje. Uau. Quando isso for ativado de novo daqui 52 anos, isso vai estar ativado dentro de uma outra... Vamos pensar que o nosso cérebro é um cubo. Vamos supor que esses 52 anos ele foi ativado aqui. Os próximos 52 anos ele vai ser ativado na parte de baixo. Então a gente tem um cubo e tem um hipercubo. Isso que eu mostrei para vocês é como funciona a mente de Deus. Uau, que demais! E aí, como é que você pode fazer um mapa galáctico e você querer ler isso? Porque eu fico lendo, relendo, aí eu fico vendo, tentando estudar, e é isso, a sensação que eu tenho é que tem mais coisa ali, mas que você não acessa tão rápido, né? Não, porque ela vem em bloco, né? Essa informação, ela vem num bloco. Sim. Quando você entra em contato com essa informação, a primeira coisa que faz é dar uma desconstruída um pouco, né? No que a gente estava sentindo. É como se você estivesse realmente se reempoderando de novo da tua biologia. Porque a gente tem isso, né? O nosso crânio, na verdade, original, ele é de cristal. Não é esse crânio que a gente vê, né? Do jeito, da forma como a gente vê. Então, isso que a gente chama de cérebro galáctico. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade, por isso que eu falei, é um supercomputador.
É muito incrível. E o que me dá, assim, essa angústia é porque o pouquinho que eu sei já me dá essa sensação de existir um mundo aí dentro, né? De nós, né, na verdade. E de você precisar ser experienciado, porque a gente pode ficar aqui 3 anos falando, mas eu acho que se ninguém vivenciar isso na pele, né, Não, você não tem noção do que a gente tá não. falando, né, assim. E com um pouquinho que eu experimento, assim, de estar muito em contato da natureza e tudo mais, eu gosto muito de meditar, enfim, de outros lugares, você vai acessando muitas coisas e é isso, não é mental, você não explica, você não coloca em palavras, né, você só vai recebendo e vai te dando um empoderamento muito grande de você tá alinhado com o seu propósito, com o seu serviço e de você ver o fluxo acontecendo por conta desse alinhamento. Então é uma tranquilidade interna também muito Não, grande, isso né? vai te trazer uma palavra que eu acredito que seja a mais forte. Isso te traz paz, harmonia e ritmo. É. Porque se você tiver em paz, apesar dos seus processos, porque a gente acha que paz é um estado de não fazer nada. Muito pelo contrário, a paz ela é totalmente ativa, né? Ela é um lugar de tranquilidade de você fazer o que você tem que fazer no seu tempo, respeitar o seu tempo, respeitar o tempo do outro, né? Então a paz ela é um lugar que todos nós podemos alcançar dentro de nós. Sim, Mas para isso a gente precisa entender os nossos processos. sim. Depois a gente tem a harmonia, que é de estar dentro do fluxo natural, não estar atrapalhando ninguém, ninguém te atrapalhando. E estar em paz com as coisas que estão ao teu redor, com as outras pessoas, com as plantas, com os animais, ou seja, né? Já pensou se todas as plantas resolvessem nos atacar? Nossa Senhora. Se todos os animais resolvessem nos Revidar, atacar? né? Não digo nem Revidar? atacar, digo revidar. Revidar? Revidar? Por quê? Porque eles não saem da paz que eles estão. E da função que eles estão servindo, né? E é muito doido. Eu gosto muito daquela expressão que eles falam que a macieira da maçã, o abacateiro da abacate, a bananeira da banana, e tá todo mundo convivendo bem, né? Então eu acredito muito nisso. E eu acho que o Tzolk'in, né? Quando eu falo do meu é Tzolk'in, né? Ele traz isso, pelo menos pra mim foi essa sensação que eu tive, de tipo, confirmações daquilo que eu já sentia, assim, de tipo, é mesmo por aqui, que eu tenho que ir, que eu tô indo, e quase como uma confirmação, assim, do caminho, né? Do serviço. E assim, aí eu acho que a matriz da lua você conseguiu captar. A gente faltou as 3 últimas. Aqui é o tom espectral, que é o que a gente libera. Então aqui a gente manifesta. Aqui praticamente a lua espectral é quando a gente solta tudo aquilo que a gente não quer mais, óbvio, porque a gente começa, a hora que você coloca o seu serviço no campo, óbvio que logo você vai perceber o que está em excesso também. Você vai falar, bom, isso eu não quero mais para mim. Porque a partir do momento que você dá um passo dizendo sim para a tua mudança, tudo aquilo que não faz mais sentido, é hora de você desapegar. E aqui seria mais ou menos abril, maio. Acredito que sim, né? Aqui é julho, né? É julho. Junho, maio, abril, maio, por aqui. E calha também, não sei se tem a ver com o outono e inverno, que é esse momento também de desapego. Aqui, né? Porque tem a troca dos hemisférios, mas é isso, né? Mas para você ver, pra gente calha direitinho de ser bem nessa época mesmo. Fica bem sincrônico. Mas então, essa parte aqui, quando a gente joga pro hemisfério norte, aí já não é tão sincrônico. Não, Ou é sincrônico, também? é sincrônico. É sincrônico. Só que eles estão vivendo ao contrário da gente na questão da natureza, mas tá tudo certo, Entendi, tá. né? Então, para nós aqui, a gente vai estar no outono, de outono pro inverno, né? Do outono, mais ou menos. Mas o tom espectral, o que ele está trazendo para nós é liberação, é você liberar aquilo, porque, por exemplo, se você já deu um passo, mas você vai subindo um degrau, você pisou no degrau aqui. Aqui você tem que tirar o pé do degrau que está de baixo e já dar mais um passo. Você solta para o universo depois do seu trabalho. Você libera ele. Você fala, bom, entreguei para o mundo, agora eu vou ver o que vai dar. E aí depois a gente vem na lua do coelho, né, que é a lua da cooperação. Então aqui a gente já deveria, entre aspas, estar comemorando, para quase na comemoração, já está tudo formado para a comunidade. Aqui a comunidade deve estar pronta.
Depois do desapego, né? Uhum. E aí termina com a lua cósmica, que é a lua que você realmente transcende, que é o que foi endemonizado, né? A lua 13 é a última lua que praticamente não existe. A gente tem 12 meses, né? Se a gente for ver. Ah, e o 13 tem Porque essa o calendário conotação, né? gregoriano vai comendo todas as coisas para não existir essa lua aqui. Gente, quase como uma fuga dessa experiência. Uhum. Se você for ver, o 13 foi endemoniado. Por conta dessa finalização de ciclo. Porque se você for olhar aqui no gregoriano, se você fosse pegando cada mês e fosse colocando e comendo, não daria certos meses. Terminaria aqui, ó. Sim. Mas o que acontece aqui? Que ele é tão endemoniado? Assim, porque exatamente o que a gente faz é espiralada para cima. Aqui é onde a gente está praticamente, aqui a gente já estaria todo mundo com a sua própria presença, com o seu empoderamento máximo. Ah, então não é uma questão de dor ou dificuldade, né, emocional, ao contrário. Claro, depois que você se realiza estando em comunidade, você encontra o seu lugar na roda. Entendi. De empoderamento mesmo. Você não precisaria de ninguém mandando em você. E eu acho... A gente tá indo pra esse caminho, né? Assim, você Eu não espero. acha? Porque eu vejo, assim, muita gente do seu modo, com as suas próprias crenças. Porque o que eu sinto é que a gente tá chegando num lugar tão adoecido, de tanta depressão e ansiedade, que as pessoas estão batendo no fundo do poço e tendo que pegar essa mola espiritual, assim, não tá tendo outra saída quase, né? Assim, eu acho que ainda é uma porcentagem muito pequenininha. A gente fala aí, a gente precisa de uma massa crítica para poder movimentar a massa maior, né? Aos poucos a gente tá chegando, vamos aos pouquinhos, mas... E tem alguma questão reencarnatória nesse processo, assim, alguma... Inclusive, isso é para você sair da roda reencarnatória. Sair? Porque você consegue transcender a ponto de não precisar mais voltar, né? Na verdade, esse é um programa exatamente para que a gente pare com esse processo de reencarnação. Porque para reencarnar tem um processo aí bem complicado do controle também, né? E aí você acha que esse processo, vamos supor, a gente consegue transcender aqui? A gente iria para uma outra galáxia, para um outro planeta e vivenciando uma nova espiralada, digamos assim. Uma nova jornada da tua alma. Interessante. E os maias, os criadores, né? Os engenheiros. Os engenheiros dessa engrenagem, eles estão acompanhando a gente, mas de outras galáxias, como... Isso mesmo. E essa parte de guia, de espiritualidade, porque a gente tem, né, aqui o guia, o análogo, como é que chama? Análogo e? Antípoda, oculto. Esses daqui também tem alguma referência, vamos dizer assim, religiosa, no sentido de um guia espiritual, ou nada disso, não tem essa parte? A gente não olha dessa forma. É uma energia que te ajuda, uma energia que te desafia. Seria mais isso? Como que funciona o oráculo, assim, exatamente? Na verdade, aqui é a quinta dimensão, né? O teu coração está em quinta dimensão. Nosso coração já está em quinta. Ele sempre esteve em quinta. Então, imagina, se a gente não acessa nem a quarta, como é que a gente acessa o coração da quinta? E ele ser o nosso guia, em algum momento a gente tem lapsos de acesso? Não tem? Sim, então, na verdade, nosso coração que está em quinta... manda a informação para 4D, que é a nossa mente. Então, aqui é coração e mente. Aí ele equilibra junto com a tua emoção. Então, a tua mente e a tua emoção estão aqui. E a tua vida toda, a potência da tua vida está no teu oculto. Quem você nem sabe que está no teu oculto. Isso aqui é chamado de umbral galáctico. Na verdade, o teu Kim é o teu umbral. É teu umbral. Gente, eu sinto muito isso mesmo. Muito. É tipo... É o teu corpo na terceira. É como se eu tivesse raiva, sabe? Assim, desse Kim, de dizer que raiva, é isso que eu vou ter que fazer a vida inteira? Não gosto nem de falar, que me dá arrepio, sabe? Falar que raiva que seja isso, sabe? Que loucura. E aí, nossa, muito legal isso. Eu não tinha entendido que era essa parte tão emoção, razão e força. Coração, mente, emoção, vida. Coração, mente, emoção e vida.
É muito interessante. É isso, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente sobre os cursos ou algum tema que ficou pendente que você acha muito importante? Eu acredito que se a gente conseguir deixar, né, as pessoas, é importante as pessoas pesquisarem sobre isso, né, porque mesmo que a gente tenta às vezes explicar, eu vejo que as pessoas muitas vezes não têm essa noção, né, de que nem fala assim, por onde eu começo? Eu falo, começa questionando tudo e começa prestando atenção, sente você, como que você se sente nesses meses que foram colocados, né? Porque está totalmente fora de esquadro. Então, a mudança do calendário é a vital. Depois, praticar isso é uma questão que nem a gente mostrou ali na 13 Lunas, que é o melhor site de pesquisa. A gente sempre recomenda as pessoas fazerem todos os dias o Mantra Kim. E como que faz? Porque eu sempre ouvi falar isso e aí não sei, às vezes eu leio, mas tem alguma prática melhor? Importante, porque assim, a primeira coisa que nós fazemos é a meditação da mente natural. Né? A meditação da mente natural, uma meditação que a gente faz de olhos abertos, que para a gente aprender a separar, né? Observar a nossa mente. Então a gente faz ela de olhos abertos, olhando ali um ponto fixo, fica ali um tempo, 1 minuto, 2 minutos. Aí, se você quiser fechar os olhos, você faz seu mantra Kim, porque aí você já se conecta com a tua mente de 4D. E aí o mantra Kim é você decorar ele e falar. Quanto mais você tiver ele internalizado, melhor. Por exemplo, né? Eu vou fazer de hoje, então eu vou fazer o meu, né? Dedico-me com o fim de nutrir, universalizando o ser. Selo a entrada do nascimento, com tom cristal da cooperação, eu sou guiada pelo poder do espaço. Esse é meu mantra Kim do meu Kim. Vou fazer o meu psicrono, que é por onde chegam as minhas coordenadas, né? Vamos pensar que fosse meu registro acástico. Então, ali, estou me conectando com a mente da Terra. Harmonizo com o fim de focalizar, modelando a percepção. Selo a entrada do florescimento com o tom galáctico da integridade, eu sou guiada pelo poder da elegância. Então, aqui eu acabei de receber uma coordenada que já entrou no campo do meu psicrono. E faço do mantra Kim do dia de hoje, né? Que no caso hoje é noite galáctica azul. Mesma coisa, harmonizo com o fim de sonhar, modelando a intuição. Selo a entrada da abundância, com o tom galáctico da integridade, eu sou guiado pelo poder da realização. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Já recebi o que eu precisava de coordenada, agora eu preciso soltar, deixar, e aí as coordenadas vão entrando e elas vão se harmonizando. Então, quanto mais eu vou compreendendo isso, mais fácil vai ser de eu bater o olho, eu sei que isso tudo está informando o tempo inteiro. Por isso que a gente fala, Deus é um número, Deus está em tudo. Que demais. E aí as sincronicidades começam a ser as respostas desse encaixe, dessa perfeição. Muito legal, espero que todo mundo possa experienciar isso, porque realmente é isso aí, harmonia e paz, né, que a gente experiencia a partir daí. Vamos ver se as pessoas conseguirem captar isso, depois a gente pode fazer uma para explicar mais, porque eu acho que se a gente passa um pouco disso também, a gente faz com que porque acho que a mensagem é, né, se sincronizem com, pelo menos com as 13 luas, que eu acho que é uma energia que a gente está bem bagunçada, né? Depois a ordem sincrônica, ela, pelo próprio mantra Kim, você vai frequenciando ela. Total. E eu trabalho muito com desbloqueio criativo e para mim, você acessar esse lugar dos registros acásticos da sua criatividade, do seu fluxo, né? Que no fim, na criatividade, que a gente busca esse fluxo também, é extremamente necessário esse acesso, assim, não tem como fugir. Então, eu sou muito apaixonada por esse tema. E quer falar um pouquinho sobre o seu curso? As pessoas que quiserem se sincronizar com isso, eu faço todo o começo de lua, né? A gente está terminando essa lua, a gente sempre faz um trabalho todos os dias de manhã no Planeta Escola, né? Eu tenho uma escola online que a gente começa todos os dias às 6h30 e a gente faz todas as ativações. Que legal. Todas, né? Então a gente tem toda uma sequência, né? Como eu falei para vocês, são coordenadas.
A gente também está fazendo o Despertar do Eu Superior também, né? Que é um outro trabalho que eu também faço. E a gente acaba trazendo, inclusive, facilita um pouco a junção, porque quando a gente está no coletivo, também chegam informações para a gente, né? Então, porque a gente se sincroniza juntos no tempo. Então, eu faço isso todos os dias, e a gente também está dando início agora a um novo projeto chamado Projeto Florescer, que é para a gente poder fazer essa atualização do Homo sapiens sapiens para o Homo noosféricus, porque esse Homo noosféricus é esse ser que vai ser o ser galáctico na próxima fase da Terra agora. Amém, que a gente consiga acessar isso daí. Então é isso, gente. Muito obrigada, Vânia, pela sua presença, por toda a explicação paciente. Acho que foi assim, para mim, pelo menos, foram grandes explicações, principalmente essa do lançamento do curso que eu vou lançar, que eu tava super angustiada de lançar agora, por conta disso, de ser fim de ano, Copa do Mundo, Natal, de toda essa quebra. E então também queria convidar vocês para acessarem aqui o link aqui embaixo, que vai ter um pouco explicando sobre aquarela e o desbloqueio criativo e como que a gente pode acessar, né, esse fluxo que a gente está falando aqui de harmonia e paz também através da aquarela e da pintura, que é a arte. Então, se você ficar curioso, também clica aqui embaixo que vai ter um link para você se inscrever. E é isso, as suas redes sociais, quer divulgar? Tzolk'in na prática, né? Na prática. Minha página ela tá fechada, sempre o pessoal pode colocar lá que eu acabo adicionando. Eu acabei fechando a minha página, ela não está totalmente aberta, né? Devido a todo o cuidado que eu tenho, porque eu penso que a gente também precisa ir cuidando das pessoas que estão ali dentro, né? Porque a internet deixou as coisas muito abertas, e eu tenho um pouco isso, assim, de cuidar mesmo do grupo que tá ali, enfim, que as pessoas também veem se gosta, se não gosta, se identificam ou não. Eu faço live de vez em quando, né, para falar um pouquinho desse campo. Então, é o Tzolk'in na prática, por enquanto, e a gente também lá dentro, eu também tenho os canais no Telegram, que a gente também publica todo dia, o Berçário Galáctico, a gente coloca todos os dias lá também, os mantraskins, para as pessoas poderem acessar, poder ouvir, né? Então a gente também ajuda isso. As pessoas estão começando. Vou entrar, porque eu adoro. Eu olho todo dia o Kim do dia para me orientar, mas vou baixar lá também para o mantra. Então é isso, obrigada demais pela sua presença. Gratidão a vocês. Gratidão, e quem sabe a gente não marca uma próxima em breve. Eu estarei aqui para poder explicar o que precisar. É isso. Gratidão, gente, para quem ficou aqui até aqui. Um beijo. Tchau.